Os casos de AVC, acidente vascular cerebral, em pessoas mais jovens e, por exemplo, em crianças e adolescentes, têm ganhado o noticiário nacional. Desperta curiosidades e muitas vezes preocupação. Os questionamentos surgem diante de uma doença que atinge mais os adultos e está geralmente associada a distúrbios arteriais, ao tabagismo, à obesidade e à hipertensão. Sobre esse assunto, o jornal Alerta Geral recebe hoje a médica neuropediatra do Instituto Albert Sabin, Ellen Mourão. E nesta conversa, o jornalista Luzenor de Oliveira. Bom dia, Luzenor. Olá, Marcos Surlan. Olá, doutora Ellen Mourão. Seja bem-vinda ao jornal Alerta Geral. Bom dia. E a primeira pergunta que eu faço: há motivos para preocupação quando nós abordamos esse tema AVC infantil? Olá, bom dia. Sim, muita gente acredita que o AVC em crianças não existe, né? Sempre é uma pergunta: criança teve AVC? Como assim isso acontece em adulto? Mas não, existem causas já bem estabelecidas de AVC nessa idade, tanto no período neonatal, ou seja, quando acaba de nascer, até o período aí com outro pico pertinho aí de 5 anos e com outro pico na adolescência. Então, de fato, o AVC não acontece só em adultos, e a gente precisa de fato falar sobre isso para reconhecer as causas e para evitar que tenha algum outro evento. E é uma doença difícil de diagnóstico, doutora Ellen? Olha, a imagem é bastante elucidativa, o exame de imagem que se faz no período da urgência, quando a gente tem a suspeita. Mas ele é difícil principalmente porque as pessoas não têm essa suspeita, né? Mas, na verdade, o exame de imagem ele vai conseguir elucidar bastante, sendo que as causas do AVC, aí sim a gente vai ter, de fato, que adentrar um pouquinho mais na investigação médica, porque a gente precisa ter a causa estabelecida para ter um tratamento preventivo específico. Doutora Ellen, quando a gente fala sobre AVC infantil, quais sinais devem chamar a atenção dos pais responsáveis em relação à possível ameaça de um acidente vascular cerebral em crianças? As características clínicas que a gente precisa observar é o paciente que está bem e subitamente tem uma perda de força de algum membro, ou tem alguma assimetria facial, até mais ou menos parecido como a gente vê com adultos, mas o paciente pode apresentar outras formas ainda. Por exemplo, paciente que ficou sonolento, ficou mais torporoso, ficou irritado, até teve crise de convulsão. Crise convulsiva também pode ser um sinal aí de acidente vascular cerebral. Em seu consultório no Hospital Albert Sabin, tem tido registros sobre casos, ou do ponto de vista quantitativo, casos de AVC em crianças? Sim, apesar de AVC nessa faixa etária ser uma causa rara, não tem uma incidência tão alta, para a gente ter uma ideia. Dados mais recentes apontam que 1 a 2 em 100 mil por ano tem essa incidência de AVC, mas aqui, na verdade, como é um centro de referência, né, um porta aberta, que é emergência do hospital, acaba que a gente vê até os casos ficam mais aqui no hospital. Então, a gente tem incidência um pouco maior dos casos de AVC nessa faixa etária. Doutora Ellen Mourão, e quando nós falamos sobre AVC em crianças, AVC em adultos, os efeitos de um acidente vascular cerebral em relação a crianças e em relação aos adultos, onde é que fica a incidência maior de sequelas? No caso de crianças, o tratamento tem um resultado mais imediato, ou também tem casos de crianças que carregam sequelas semelhantes ao AVC em adultos? Sim. De fato, existe, a criança pode ter sequela motora principalmente, mas na criança, como existe aí a neuroplasticidade, existem mais sinapses nervosas, ou seja, mais conexões entre os neurônios, elas conseguem fazer que outras áreas do cérebro façam a função que a área lesada, que a área que teve o acidente vascular sofreu. Então, existe aí a criança costuma ficar com menos sequelas, mas sim, ela pode ficar.
tá? Então, a gente tem que ter essa ação rápida e, além disso, a gente tem que tratar a causa, né? Porque existem várias causas associadas ao AVC na infância. Então, a causa pode ser por uma facilidade de coagular mais rápido, antromofilia, que a gente chama, ou uma alteração, por exemplo, metabólica, com algumas doenças geneticamente determinadas, inclusive, pode ter condições de malformação arteriovenosa e também infecção. Pode ser secundária uma infecção do sistema nervoso central. E aí, a depender da causa, a gente vai ter uma ação com relação a isso. Então, existem casos que a gente coloca, faz uma profilaxia, por exemplo, com AS, outros casos, a própria vacina ajudaria, porque evitaria aí meningite, que o AVC pode ser secundário a meningite, por exemplo. Também tem condições em que o acompanhamento da criança pode ter um fator de risco a mais, por exemplo, com o eco, cardiograma, para saber se não existe nenhuma cardiopatia que faça que o trombo vá lá para um vaso lá do sistema nervoso central e cause o AVC. Né? Então, existem as causas específicas do AVC e a prevenção específica de cada um deles também. Nós estamos conversando no Jornal Alerta Geral com a médica neuropediatra Ellen Mourão, do Hospital Albert Sabin. Doutora Ellen, a gente tem como tema central essa questão do AVC infantil, mas pelo consultório, pelo Albert Sabin, passam também outros casos de doenças neurológicas. O que mais chama a atenção no dia a dia, no seu cotidiano, em relação à incidência de doenças neurológicas em crianças aqui no Ceará? Bastante variado, na verdade. No hospital, por exemplo, a gente atende as condições de urgência, emergência, por exemplo, relacionadas à epilepsia, relacionadas a perdas de força por outros motivos, até que não apenas o AVC, condições em que a criança apresentou uma desorientação, uma sonolência, que tem vários diagnósticos possíveis. Então, o Hospital Albert Sabin é um hospital terciário, né, tem porta aberta para emergência, a gente consegue ver esses pacientes, mas a gente vê esses casos aí com um perfil mais terciário, né, de atendimento. E no consultório, o que eu costumo ver mais são os transtornos, né, de comportamento, de desenvolvimento, transtornos de aprendizagem, ou seja, um perfil mais secundário do atendimento mesmo. Doutora Ellen, para os nossos ouvintes, pais e mães que nos acompanham neste momento, pelas 27 emissoras de rádio que geram a partir da nossa FM Expresso 104.3 e pelas demais 26 emissoras de rádio que retransmitem o Jornal Alerta Geral no interior do estado e também pelas redes sociais, qual é a recomendação, qual é a orientação que a senhora faz para os pais responsáveis diante de situações que podem gerar uma desconfiança de que tem ali naquela criança um problema mais sério do ponto de vista neurológico? Quais são as recomendações, quais são as orientações? Então, vai depender do que se pensa, do que seria essa questão neurológica, né? Com relação ao AVC, por exemplo, realmente seria identificar um evento súbito, ou de perda de força, ou de sonolência, ou de irritabilidade, ou até crise convulsiva, e já procurar uma assistência médica, né? Às vezes isso pode ser algo muito grave, algo que tem que ter uma ação muito rápida, né, com relação a essas questões aí de urgência e emergência neurológica. Com relação aos outros pontos que a gente conversou brevemente aqui, das outras condições que a gente vê, por exemplo, no consultório, realmente ficar atento como está sendo o comportamento do seu filho, perguntar para a escola. A escola tem uma visão também diferenciada, né, de como está sendo o comportamento, a aprendizagem do aluno, e isso tem que ser sempre perguntado para fazer, né, já uma visão geral, uma triagem aí, porque existem vários transtornos no neurodesenvolvimento, várias condições neurológicas que, de fato, a gente precisa ficar atento, porque tempo é cérebro. E o diagnóstico, quanto mais rápido, essa rapidez no diagnóstico pode ser determinante para se evitar qualquer sequela ou sequelas maiores por causa do AVC em crianças, doutora Ellen? Sem dúvidas, sem dúvidas. Tem que ter uma ação rápida, principalmente porque, além de evitar sequelas, alguns casos estão relacionados à instabilidade. A criança que vai precisar de um suporte de pressão arterial, de um suporte de oxigênio,
de um suporte de alimentação por outra via. Então, de fato, precisa ser dado esse suporte. E aí, quando o paciente melhorar, e as causas forem investigadas, a gente consegue ter aí uma tranquilidade, o paciente vai estar mais estável. Mas isso pode estar associado à instabilidade que tem que ser tratada logo. Nós conversamos aqui no Jornal Alerta Geral com a médica neuropediatra do Hospital Albert Save, Ellen Mourão. Doutora Ellen, quero agradecer a sua entrevista, a sua conversa com essas informações e orientações importantes para os nossos ouvintes, tanto na região metropolitana de Fortaleza quanto no interior do Ceará. A senhora, o nosso bom dia e o nosso muito obrigado. Eu que agradeço a vocês. Tchau, tchau. Tudo de bom. E daqui a pouco tem informações na área política com o jornalista Beto Almeida, falando sobre os bastidores da política e também ainda a crise no INSS, que virou notícia nos últimos dias por conta dos descontos indevidos de valores nas contas dos beneficiários da Previdência Social, aposentados e pensionistas que foram vítimas do desconto sem autorização para entidades sindicais e associativas. Daqui a pouco tem o jornalista Beto Almeida.